E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O anúncio que atravessou fronteiras não foi apenas mais uma transferência, foi um sinal de ambição. Guilherme, atacante formado em ambiente de alta pressão e lapidado em 2 anos de exigência constante, desembarca no Houston Dynamo com um acordo de fôlego longo e objetivos que vão além de gols. A operação, confirmada com compra definitiva e vínculo até o fim de 2028, com possibilidade de extensão por mais um ciclo, revela um projeto que aposta em continuidade, liderança e impacto imediato em uma liga que cresce em audiência, receita e competitividade. Para o Santos, a negociação representa mais do que cifras. Um montante na casa de 2 milhões de dólares injeta liquidez em um momento de reestruturação, abre espaço para reposicionamento de elenco e sinaliza uma política de portfólio mais pragmática, vender no timing certo, reinvestir com critério e manter a espinha dorsal competitiva. O clube se despede de um atacante que acumulou quase uma centena de partidas e mais de 2 dezenas de gols, números que, quando lidos com contexto, mostram consistência e capacidade de decidir em jogos de alta tensão. A escolha do Houston Dynamo não é aleatória. A franquia busca um perfil que una potência física, leitura de espaço e execução em transições rápidas, características que se tornaram marca de Guilherme. Em uma liga que valoriza versatilidade e intensidade, o atacante chega com bagagem de jogos grandes, repertório de finalização e entendimento de momentos, quando acelerar, quando segurar, quando atrair marcação para liberar companheiros. Esse conjunto tende a encurtar o período de adaptação e acelerar o impacto no placar. O contrato longo é um recado. Em vez de aposta de curto prazo, o Dynamo desenha um ciclo de construção, consolidar o jogador como referência ofensiva, desenvolver sinergia com meias de chegada e pontas de velocidade, e transformar presença em área em estatística que sustente campanhas de pós-temporada. A opção de extensão até o fim de 2029 adiciona segurança para ambos os lados se o encaixe for pleno, a continuidade, se ajustes forem necessários, há tempo para calibrar sem ruptura. No vestiário, Guilherme chega com credenciais que pesam. Experiência em ambiente de cobrança, capacidade de suportar sequência de jogos e postura de quem entende que liderança se exerce em treino e em jogo. Para um elenco que busca elevar padrão competitivo, a presença de um atacante que combina entrega e decisão ajuda a estabelecer cultura, pressão coordenada, recomposição sem perda de agressividade e foco em transformar posse em finalização limpa. Do lado santista, a saída abre perguntas e oportunidades. Quem assume o espaço deixado? O clube tem 2 rotas: apostar em desenvolvimento interno com jovens de potencial ou buscar mercado por um perfil complementar que mantenha profundidade e presença na área. Em ambos os casos, o capital recebido permite agir com menos urgência e mais estratégia, mapear encaixes, negociar com margem e evitar decisões reativas que costumam custar caro. A trajetória de Guilherme com a camisa alvinegra deixa memória e aprendizado. Foram jogos de pressão, fases de oscilação e momentos de afirmação que moldaram um atacante mais completo, não apenas finalizador, mas peça que participa da construção, ataca o espaço certo e entende o peso de cada toque em partidas grandes. Essa maturidade é um ativo que a MLS valoriza, especialmente em equipes que querem transformar volume ofensivo em eficiência. No campo de marketing, a transferência tem efeito colateral relevante. O Dynamo ganha narrativa atleta com histórico em clube de massa, números sólidos e perfil de protagonista. O Santos, por sua vez, reforça a imagem de clube que forma, desenvolve e negocia com inteligência, mantendo fluxo de caixa e reputação de vitrine. Em um mercado cada vez mais global, essas histórias importam tanto quanto estatísticas. A adaptação ao futebol norte-americano costuma exigir ajustes de ritmo e leitura de arbitragem, mas Guilherme carrega atributos que encurtam esse caminho. Potência para duelos, tempo de bola em cruzamentos e capacidade de atacar segunda trave com precisão são elementos que se traduzem bem em um campeonato que valoriza a verticalidade. Se o entorno oferecer meias com passe entre linhas e laterais com bom cruzamento, a curva de performance tende a subir rápido. Do ponto de vista tático, o encaixe pode seguir 2 linhas.
Como referência central, com atacantes de lado atacando diagonais e meias alimentando entre linhas, ou como segundo atacante, explorando zonas de finalização e combinando com um 9 mais fixo. Em ambos os cenários, a chave é sincronizar movimentos para que a primeira finalização seja limpa e a segunda bola seja disputada com superioridade numérica. A operação financeira, embora objetiva, carrega nuances. Valor de compra, duração de contrato e opção de extensão compõem um pacote que permite amortização planejada e previsibilidade de custo. Para o Santos, o recebimento em dólares ajuda a equilibrar contas e a proteger orçamento em cenário de variação cambial. Para o Dinamo, o investimento se justifica se o retorno vier em gols, vitórias e presença em fases decisivas. Há um elemento de curiosidade que sustenta a atenção: como Guilherme vai traduzir sua experiência em um contexto de liga com características próprias? A resposta passa por 3 indicadores: participação em finalizações por jogo, conversão em grandes chances e impacto em pontos conquistados. Se esses números subirem de forma consistente, a narrativa de acerto se consolida. O tempo dirá se a aposta do Dinamo se transforma em referência de mercado. O que já se pode afirmar é que o clube escolheu um perfil que combina entrega, leitura e decisão, atributos que, quando bem integrados, mudam o patamar de um ataque. Para o Santos, a venda é capítulo de uma história maior: reconstruir com método, manter competitividade e transformar saídas em oportunidades. No fim, o anúncio não é apenas uma linha em comunicado, é um ponto de inflexão. Guilherme troca a pressão cotidiana da Vila por um projeto que promete protagonismo em uma liga em expansão. O Santos reorganiza peças e prepara próximos movimentos. O Dinamo ajusta o tabuleiro para disputar mais alto. Entre números e expectativas, o futebol segue seu curso feito de escolhas, ciclos e decisões que, quando bem pensadas, constroem temporadas que ficam na memória. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Neymar diz: se ele voltar pro Santos, eu vou sair. A bomba que sacudiu a Vila Belmiro. A frase ecoou como um trovão nos corredores da Vila Belmiro e rapidamente tomou conta das manchetes esportivas. Neymar, o craque que retornou ao Santos para liderar uma nova era, teria declarado em tom firme e surpreendente que deixaria o clube caso um nome específico voltasse a vestir a camisa alvinegra. O impacto foi imediato, gerando curiosidade, especulações e uma onda de debates que não se restringiu apenas ao universo santista, mas que atravessou fronteiras e chegou ao cenário internacional. O episódio começou com rumores de bastidores sobre a possível volta de um ex-jogador polêmico, cuja relação com Neymar nunca foi das mais tranquilas. A simples menção desse retorno teria despertado no camisa 10 uma reação explosiva, culminando na frase que se espalhou como pólvora: se ele voltar pro Santos, eu vou sair. A contundência da declaração deixou claro que não se tratava de um comentário casual, mas de uma posição firme e carregada de significado. Torcedores, ao tomarem conhecimento da notícia, se dividiram em opiniões. Parte da massa santista defendeu Neymar, argumentando que o craque merece respaldo total da diretoria, já que sua presença representa não apenas talento dentro de campo, mas também uma vitrine global para o clube. Outra parcela, no entanto, questionou se um jogador deveria ter tanto poder de decisão sobre contratações, levantando o debate sobre hierarquia e gestão esportiva. A repercussão foi tão intensa que programas esportivos dedicaram horas de análise ao tema. Jornalistas especializados destacaram que a fala de Neymar expõe uma tensão latente entre ídolos e dirigentes, algo que não é incomum em clubes de grande porte. O Santos, ao mesmo tempo em que celebra o retorno de seu maior craque da atualidade, agora precisa lidar com um dilema delicado: atender ao desejo de Neymar ou seguir com planos que envolvem outro nome de peso. Nos bastidores, dirigentes tentaram minimizar o impacto da declaração, afirmando que ainda não há nada oficial sobre a possível contratação do jogador em questão. Contudo, a frase de Neymar já havia ganhado vida própria, circulando em redes sociais, grupos de torcedores e até em veículos internacionais. O tom de ultimato deixou claro que o craque não está disposto a dividir espaço com quem considera incompatível com o ambiente atual do clube.
A relação de Neymar com o Santos sempre foi marcada por emoção e intensidade. Desde sua primeira passagem, quando despontou como joia da base e conquistou títulos memoráveis, até o retorno em 2025, o craque sempre foi visto como símbolo de esperança e renovação. Por isso, sua ameaça de saída soa como um choque para quem acreditava que o camisa 10 seria o pilar de uma reconstrução duradoura. Especialistas em gestão esportiva destacam que o episódio revela um ponto sensível: o poder de influência de jogadores consagrados. Neymar não é apenas um atleta, ele é uma marca global, capaz de atrair patrocinadores, aumentar bilheteria e elevar o valor de mercado do clube. Ignorar sua posição pode significar perder muito mais do que gols e assistências. Ao mesmo tempo, há quem argumente que o Santos não pode se tornar refém da vontade de um único jogador, por mais talentoso que seja. A diretoria precisa equilibrar interesses individuais com o projeto coletivo, garantindo que decisões estratégicas não sejam pautadas apenas por preferências pessoais. Esse dilema coloca o clube em uma encruzilhada que exigirá habilidade política e visão de longo prazo. Nas arquibancadas, o clima é de tensão. Torcedores organizados já se manifestaram em defesa de Neymar, pedindo que a diretoria respeite sua posição e evite qualquer movimento que possa afastar o craque. Outros, mais pragmáticos, afirmam que o Santos deve pensar no futuro e não se prender a disputas pessoais, lembrando que o clube é maior do que qualquer jogador. A imprensa internacional repercutiu a notícia com espanto. Veículos europeus e sul-americanos destacaram que Neymar, conhecido por sua postura carismática, raramente adota um tom tão duro. A frase foi interpretada como sinal de que o craque está disposto a proteger o ambiente que encontrou no Santos, mesmo que isso signifique confrontar decisões da diretoria. O episódio também reacendeu discussões sobre liderança dentro do elenco. Neymar, ao assumir a braçadeira de capitão em diversas partidas, mostrou que deseja ser protagonista não apenas em campo, mas também nos bastidores. Sua declaração pode ser vista como tentativa de preservar a harmonia do grupo, evitando a entrada de alguém que, em sua visão, poderia desestabilizar o vestiário. Enquanto isso, o jogador alvo da polêmica permanece em silêncio. A ausência de posicionamento apenas alimenta especulações e aumenta a curiosidade do público. Será que realmente existe negociação em andamento? Ou tudo não passa de boato amplificado pela repercussão da frase de Neymar? O Santos, por sua vez, enfrenta um desafio de comunicação. A diretoria precisa se pronunciar de forma clara para evitar que a crise se torne ainda maior. O silêncio pode ser interpretado como indecisão ou falta de controle, algo que em um clube da grandeza do Santos pode gerar desgaste institucional. A frase de Neymar também trouxe à tona lembranças de episódios passados, quando grandes ídolos se posicionaram contra decisões de seus clubes. Em muitos casos, a pressão popular acabou influenciando dirigentes, mostrando que a voz de um craque pode ter peso comparável ao de uma torcida inteira. No mercado da bola, empresários e agentes acompanham atentamente a situação. A possibilidade de Neymar deixar o Santos caso sua exigência não seja atendida abre espaço para especulações sobre novos destinos, algo que movimenta cifras milionárias e desperta interesse de clubes internacionais. Dentro do elenco santista, a repercussão foi imediata. Jogadores mais jovens, que veem Neymar como referência, ficaram apreensivos com a possibilidade de perder seu líder. Ao mesmo tempo, alguns veteranos entendem que o craque está defendendo o grupo, evitando que tensões externas contaminem o ambiente interno. O episódio também tem impacto psicológico. A ameaça de saída de Neymar mexe com a confiança da torcida e do elenco, criando um clima de incerteza que pode afetar o desempenho em campo. O Santos precisa agir rápido para restaurar a tranquilidade e garantir que o foco permaneça nas competições. Até o próximo vídeo. Em termos de imagem, a frase já se tornou um marco. Se ele voltar pro Santos, eu vou sair, é mais do que uma declaração, é um símbolo de resistência e de poder de voz de um craque que não aceita abrir mão daquilo que considera essencial para o sucesso coletivo. No fim, o episódio deixa claro que o Santos vive um momento decisivo. A diretoria terá que escolher entre atender ao desejo de seu maior ídolo ou seguir com planos que podem gerar conflito. Seja qual for a decisão, o impacto será profundo e duradouro, moldando o futuro do clube nos próximos anos.
O que resta agora é acompanhar os próximos capítulos dessa novela explosiva. Neymar já deixou sua posição clara, e o Santos precisa decidir se seguirá o caminho da conciliação ou da ousadia. Uma coisa é certa, a frase que sacudiu a Vila Belmiro continuará ecoando por muito tempo, alimentando debates, paixões e expectativas em torno de um dos maiores craques da história do futebol brasileiro. A repercussão da frase atribuída a Neymar, afirmando que deixaria o Santos caso um determinado jogador retornasse ao clube, continua reverberando com força no cenário esportivo. O impacto foi tão grande que, em poucas horas, a notícia dominou os principais portais de esportes, programas televisivos e rádios especializadas. A contundência da declaração não apenas surpreendeu torcedores, mas também colocou a diretoria em uma posição delicada, tendo que administrar a pressão interna e externa diante de um dos maiores ídolos da história recente do clube. Nas redes sociais, o assunto se transformou em trending topic nacional. Milhares de torcedores se manifestaram, alguns em defesa irrestrita de Neymar, outros questionando se um jogador deveria ter tanto poder de decisão sobre os rumos do clube. Essa divisão de opiniões gerou debates acalorados, com argumentos que vão desde a importância de preservar o ambiente do elenco até a necessidade de manter a autonomia da diretoria nas contratações. A imprensa internacional também repercutiu o episódio com destaque. Veículos europeus e sul-americanos ressaltaram que Neymar raramente adota uma postura tão dura publicamente, o que reforça a gravidade da situação. Para muitos analistas estrangeiros, a frase é um sinal claro de que o craque está disposto a proteger o ambiente que encontrou no Santos, mesmo que isso signifique confrontar decisões da cúpula santista. Dentro do elenco, a notícia gerou apreensão. Jogadores mais jovens, que veem Neymar como referência, ficaram preocupados com a possibilidade de perder seu líder em pleno processo de reconstrução. Já os mais experientes interpretaram a declaração como uma tentativa de preservar a harmonia do grupo, evitando que tensões antigas possam comprometer o desempenho coletivo. A torcida organizada do Santos não demorou a se posicionar. Em comunicados e faixas exibidas em treinos, os grupos pediram que a diretoria respeite a vontade de Neymar e evite qualquer movimento que possa afastar o craque. Para eles, a permanência do camisa 10 é prioridade absoluta, já que sua presença representa não apenas qualidade técnica, mas também esperança de títulos e visibilidade internacional. No mercado da bola, empresários e agentes acompanham atentamente os desdobramentos. A possibilidade de Neymar deixar o Santos caso sua exigência não seja atendida abre espaço para especulações sobre novos destinos, movimentando cifras milionárias e despertando interesse de clubes internacionais. Esse cenário aumenta ainda mais a pressão sobre a diretoria santista, que precisa agir com cautela para não perder seu maior ativo. A repercussão também chegou ao ambiente político do futebol. Dirigentes de outras agremiações comentaram o episódio com surpresa, destacando que o Santos, ao mesmo tempo em que celebra o retorno de Neymar, agora enfrenta um dilema institucional. Essa mudança de percepção pode alterar relações de poder e influenciar futuras negociações com federações e patrocinadores. Especialistas em gestão esportiva avaliam que o episódio expõe um ponto sensível, o equilíbrio entre a voz de um ídolo e a autonomia da diretoria. Ignorar a posição de Neymar pode significar perder muito mais do que gols e assistências, mas atender integralmente ao seu desejo pode abrir precedentes perigosos para a governança do clube. Esse dilema coloca o Santos em uma encruzilhada que exigirá habilidade política e visão estratégica. A repercussão também tem impacto psicológico. A ameaça de saída de Neymar mexe com a confiança da torcida e do elenco, criando um clima de incerteza que pode afetar o desempenho em campo. O Santos precisa agir rapidamente para restaurar a tranquilidade e garantir que o foco permaneça nas competições, evitando que a crise se transforme em resultados negativos. Por fim, a frase já se consolidou como um marco na história recente do clube. Se ele voltar pro Santos, eu vou sair, não é apenas uma declaração polêmica, mas um símbolo da força de voz de um craque que não aceita abrir mão daquilo que considera essencial para o sucesso coletivo. A repercussão continuará ecoando por muito tempo, alimentando debates, paixões e expectativas em torno do futuro de Neymar e do Santos. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão.
E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Sam.